O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de transmissão de cargos dos Ministérios da Casa Civil e da Cidadania. Em seu discurso, o presidente enfatizou a importância do momento de mudanças no governo, lembrando que a responsabilidade de todos os seus membros é enorme. Bolsonaro agradeceu ao ministro Osmar Terra, que chamou de liderança ímpar, com uma competência invejável, e afirmou que ele sai do ministério como um vitorioso para assumir um novo papel na Câmara dos Deputados. Bolsonaro também agradeceu ao ministro Onyx Lorenzoni, lembrando a longa amizade entre os dois e dizendo que ele agora continua no mesmo time, para continuar o trabalho de Osmar Terra e aperfeiçoar o que for necessário. O presidente deu as boas-vindas ao general Braga Neto, apontando sua liderança. Sobre o general, Bolsonaro disse: "É mais que um bom militar. É um bom cidadão, como a nossa classe bem demonstra nos momentos mais difíceis em que nossa nação precisa de nós." Bolsonaro lembrou que, nesta manhã, recebeu lideranças indígenas e ficou honrado com os agradecimentos ao seu governo por propor dar aos índios os mesmos direitos que qualquer outro cidadão. O presidente fez um apelo aos chefes dos outros poderes, dizendo: "O Brasil tem tudo para ser um grande país, basta apenas o entendimento entre nós." O presidente fez uma menção especial ao ministro Paulo Guedes, alvo de ataques por setores da imprensa. Bolsonaro disse que, se Paulo Guedes sofre ataques, é muito mais por sua competência do que por possíveis pequenos deslizes. O presidente acrescentou: "Tenho certeza de que ele vai continuar conosco até o nosso último dia." Assista. Como disse o Onyx Lorenzoni, uma das coisas mais importantes, Paulo Guedes, que aconteceu desde a chegada dos senhores ao governo, foi a recuperação da confiança que o mundo não tinha conosco. Se o Paulo Guedes tem alguns problemas pontuais, como todos nós temos, e ele sofre ataques, é muito mais pela sua competência do que possíveis pequenos deslizes que eu já cometi muito no passado. O que nós devemos aos ministros, em especial ao Paulo Guedes aqui, é muito, e nós reconhecemos isso aí. O Paulo não pediu para sair, mas eu tenho certeza que, assim como foi um dos poucos que eu conheci antes das eleições, ele vai continuar conosco até o nosso último dia. Paulo Guedes não é militar, mas ele é ainda um jovem aluno do Colégio Militar de Belo Horizonte. Muito obrigado por estar entre nós. Senhores e senhoras, a vida se faz de momentos. Este é um momento que vai marcar a vida de muitos de vocês. E para alguns, marcará o destino do Brasil. A responsabilidade de todos nós é enorme. Eu quero começar agradecendo o trabalho do ministro Osmar Terra, meu velho colega de parlamento brasileiro. Uma liderança ímpar, uma competência invejável. Se hoje mexemos no tabuleiro de xadrez, a certeza que nenhuma peça será deixada de lado. Davi Alcolumbre, precisamos fortalecer o nosso relacionamento, assim como vocês para conosco. Osmar Terra nos ajudará e muito nessa missão. Ele sai do ministério como um vitorioso. Conseguimos, o ano passado, através do seu ministério, o Prêmio Internacional de Criança Feliz. Muito obrigado, Osmar Terra. Continuaremos mais que amigos, unidos pelo destino do nosso Brasil. Prezado Onyx Lorenzoni,
Você foi um colega que, num primeiro momento, acreditou na gente. 1 ano e meio antes das eleições, você cerrou fileiras e juntos traçamos mais do que deveríamos fazer para talvez ganhar as eleições. O que fazer depois de uma possível vitória? Você esteve comigo nos momentos mais difíceis, sempre um leal companheiro. E nesse momento, você está incumbido de, dentro do time, não mudar de camisa, mudar apenas a numeração da mesma e dar prosseguimento ao trabalho de Osmar Terra, que até o momento foi feito com muita galhardia. Confiamos em você, acreditamos no seu potencial, você vai dar prosseguimento a esse trabalho e aperfeiçoar uma coisa ou outra. Desejo-lhe muitas felicidades e que Deus o acompanhe nessa nova jornada. Prezado Braga Neto, você é meu contemporâneo da Academia Militar das Agulhas Negras. É mais que um bom militar, é um bom cidadão, como a nossa classe bem demonstra nos momentos mais difíceis que a nação precisou de nós. No momento, Vossa Excelência, o senhor, acaba de deixar a chefia do Estado-Maior do Exército. Uma missão difícil e só quem tem liderança pode exercê-la. Agora, o senhor ocupa a chefia da Casa Civil, semelhante à chefia do Estado-Maior do Exército. Coordenará e me auxiliará e muito no contato com os ministros e na solução dos problemas que vão se apresentar para nós. Fala-se muito nas questões sociais do Brasil. Hoje pela manhã, no Alvorada, por 30 minutos, conversei com um pouco mais de 20 etnias que foram para lá demonstrar, Davi Alcolumbre, apoio ao nosso projeto que nasceu no Ministério das Minas e Energias com o Almirante Bento para regulamentar o artigo 231 da Constituição. Nós não queremos mais, e eles também não querem, ser tutelados pelo Estado. Eles não querem mais, como alguns ainda vivem, ou melhor, a grande maioria ainda vive, de projetos sociais. Eles querem se integrar à sociedade. E são extremamente importantes para nós. Essa política, esse desejo, essa iniciativa do ministro Bento Albuquerque. Porque a forma de dizermos para o mundo de que realmente não existe divisões entre nós. Somos todos iguais. E somente dessa forma, unindo e integrando a Amazônia, nós podemos dizer que o Brasil, sim, é um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Fiquei muito honrado com as palavras das lideranças indígenas hoje de manhã, de elogio ao governo pelas propostas apresentadas. Como sempre digo, o Brasil tem tudo para ser um grande país. Basta apenas, prezados, privilegiados aqui presentes, ministros, autoridades legislativas, chefes de outro poder ou judiciário. Basta apenas o entendimento entre nós. Basta apenas que conversemos cada vez mais e na prática venhamos a apresentar propostas que possam realmente nos colocar num lugar de destaque que nós merecemos no mundo. Como disse o Onyx Lorenzoni, uma das coisas mais importantes, Paulo Guedes, que aconteceu desde a chegada dos senhores ao governo, foi a recuperação da confiança que o mundo não tinha conosco. Se o Paulo Guedes tem alguns problemas pontuais, como todos nós temos, e ele sofre ataques, é muito mais pela sua competência do que
possíveis pequenos deslizes que eu já cometi muito no passado. O que nós devemos aos ministros, em especial a Paulo Guedes aqui, é muito, e nós reconhecemos isso daí. O Paulo não pediu para sair, mas eu tenho certeza que, assim como foi um dos poucos que eu conheci antes das eleições, ele vai continuar conosco até o nosso último dia. Paulo Guedes não é militar, mas ele é ainda um jovem aluno do Colégio Militar de Belo Horizonte. Muito obrigado por estar entre nós. Então, meus senhores, minhas senhoras, esse momento marca a todos nós. É difícil, muitas vezes, se tomar uma decisão, mas a minha formação sempre disse que pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Não tivemos indecisão e as decisões foram muito bem tomadas para o bem do nosso Brasil. E é isso que interessa a todos nós. Meu muito obrigado a todos e Deus abençoe o nosso Brasil. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.